Você já parou para pensar o quanto de você vem dos seus pais? Quantas ideias, decisões e predileções foram cultivadas em você pela convivência familiar? Já pensou nisso? Algumas delas a gente adoraria ficar livre. Só que na maioria das vezes achamos mais fácil jogar a culpa nos genes. Pau que nasce torto nunca se endireita, já dizia o filósofo compadre Washington. Ui, mamãe! Mas o mais legal é que hoje a gente sabe que hábitos construídos podem ser desconstruídos. E a maternidade/paternidade é um grande incentivo para a autoavaliação. A partir daqui surge a pergunta: se a vida fosse um jogo de The Sims, que personalidades/habilidades você gostaria que seu filho tivesse? Wabaruni! Que tipo de vizinho, colega, patrão, pai, filho ele seria se seguisse seu exemplo? Gente, a educação que a gente tanto anseia não está na escola. Ela começa e termina dentro de casa. Ó que fácil! Esse mundo lá fora, que a gente morre de medo, ele não deturpa os nossos filhos se as bases morais e humanas construídas nele forem sólidas. Nós, pais, somos o ensinamento e o mundo a prova. E que melhor maneira de ensiná-los, se não através do exemplo? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que para eles aprenderem de fato, para eles absorverem os nossos ensinamentos, eles precisam vivenciar. Segundo algumas fontes que eu vou citar no final desse vídeo, ao ver os pais agindo, a criança ela tem uma experiência visual. Se nós a estimularmos a repetir a nossa ação, ela terá uma experiência sensorial. E ainda mais, se for precedido de explicação, ela vai associar a experiência às palavras e a partir daí absorver o novo ensinamento, tornando um hábito. Então, teoricamente, essa é a maneira mais efetiva de fazer com que a criança aprenda alguma coisa. Não só em relação a valores, a ética, mas também conteúdos, disciplinas em geral. Experienciando é a maneira mais efetiva de absorver o ensinamento. Isso faz cair por terra aquele ditado popular de faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo. É curioso que às vezes a gente vê as crianças brincando, interagindo, e a gente para e olha, onde essa criança aprendeu isso? É porque as crianças, elas estão o tempo todo observando e elas vão absorvendo o que elas veem à sua volta. Na maioria das vezes, elas aprendem com a gente de maneira discreta e inconsciente. Né? Nem elas e nem nós temos consciência de que naquele momento elas estão absorvendo um novo comportamento, um novo entendimento de uma ação. O que faz de nós orientadores inconscientes. Acho que é aí que mora o perigo. Por isso é tão importante que mantenhamos vigilância constante, pois cada mania, reação de raiva, ato violento, gesto de empatia ou antipatia, vício, dependência, tudo isso a criança está observando e está assimilando. Está entendendo que é algo que ela deve reproduzir. Por isso eu acredito tanto na importância de cultivar os bons hábitos. A influência positiva, ela se dá de maneira sutil e simples. Não precisa ser grandiosa nem escandalosa. Você não precisa querer ser Miss Brasil ansiando pela paz mundial. A gente nem precisa ir tão longe, porque pequenos exemplos com repetição se tornam bons hábitos. Olha só, algumas coisas que eu passei a fazer e de repente eu notei uma grande diferença no comportamento dos meus filhos e no entendimento deles em relação à sociedade. Por exemplo, guardar o carrinho de feira. Nem é tão difícil caminhar 10 metros empurrando um carrinho vazio. Se não fizermos isso, a gente nem pode exigir que nossos filhos arrumem a própria bagunça se nós esperamos que os outros arrumem a nossa. Cumprimentar a todos. Garis, porteiros, políticos acenando. Brincadeira, tá? Esse último aí era só para descontrair. Precisa de tanto. Isso desenvolve na criança respeito e gratidão por aqueles que trabalham para facilitar a nossa vida e que geralmente na sociedade passam despercebidos, tendo como um trabalho desvalorizado. Então, eu acho que já é um início
da gente começar a mudar a mentalidade dos que estão vindo. E um monte de outras pequenas ações que podem fazer uma grande diferença. De repente, tirar um domingo para plantar uma muda na praça. Se envolver em alguma ação solidária também é muito legal. Nem que seja mesmo em datas comemorativas como Páscoa, Natal. E fazer com que as crianças elas atuem diretamente junto com você. Tem um efeito muito positivo. Elas vão atestar na prática o impacto que pequenas ações têm na sua vida e na vida dos outros. Então, acho que com pequenas mudanças de hábito, né, um pouco de vigilância e esforço, a gente consegue ser um bom exemplo para os nossos filhos. E é sempre tempo de repensar as atitudes. Para isso, não existe tarde demais. O objetivo não é sermos pais perfeitos. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma. Mas sim ser pessoas cada dia melhores. Por nós, por nossos filhos e pelo mundo. Para ilustrar minha fala, eu achei esse vídeo do... esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui. Que é bem legal e mostra justamente o quanto as nossas atitudes afetam diretamente os nossos filhos. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a climate like that? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. You're the guy to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to think. I better know you. I better know you. Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Valeu, galera. Fui!